passar a minha parte da apresentação aqui, por enquanto. Depois o Lucas pode ir complementando. Lucas, por favor, fica bem à vontade, tá? Aí na questão da apresentação aqui também. Bem, eu vou apresentar minha tela aqui, então. Vocês estão vendo a minha tela aqui agora? Sim. Tá. Bem, então, como já falei antes, meu nome é Haroldo Toneto, eu sou engenheiro de projetos aqui da empresa. A Jade, é uma empresa que foi fundada em 2018, tá? Então, com o intuito, então, de trabalhar com automação agrícola e automação industrial, né? Então, depois, é claro, a gente trabalha, né, com essas questões e também com monitoramento de variáveis ambientais e meteorológicas, tá? Então, a gente trabalha com estações meteorológicas, né? Temos estações meteorológicas aqui na empresa, a gente revende também estações, né, de grande porte para estudos científicos, né? Trabalhamos desde 2008, eu tenho experiência desde 2008 com estações, né, da marca Davis Instrument, que é uma estação bem robusta, né? E também trabalhamos com assistência técnica, enfim. Em 2018, né, praticamente no final de 2018, logo depois que a empresa começou, a Cooperativa Vinícola Aurora, ela nos demandou um desafio, né, na verdade, que a gente sempre chamou isso de um desafio, né, que era então, eles tinham a ideia de monitorar, então, as variáveis, né, climáticas do vinhedo para monitoramento do míldio, né, da videira, a famosa mufa, né. E aí, então, a gente... só que não poderia ser com essas estações mais robustas, essas maiores, né, porque essas estações, elas são inviáveis, assim, para o projeto, né, eram viáveis para o projeto. Essas estações partem aí de 20, 30 mil reais, né, então é inviável ter isso no vinhedo, né, pela quantidade de área que se tem, né. Então, juntamente com a Embrapa, né, com a Cooperativa Vinícola Aurora, a gente formou essa parceria, né, e começou a desenvolver, então, o sistema CROPS, né, que hoje é um sistema que a gente já está validado com ele há 4 anos. Então, como ele começou, né? Ele começou com uma validação científica, né? Então, a gente fez testes, primeiramente, né, em produtores da cooperativa, né? A cooperativa que começou implantou dentro com os seus associados, né? Então, primeiramente, foram 6 associados que a gente instalou equipamentos, né? E a gente começou a validar um modelo, né? Esse modelo matemático, então, um modelo de previsão, que a Embrapa já estava, né, desenvolvendo, já tinha desenvolvido, só faltava mesmo colocar ela em prática em mais, né, numa quantidade maior de tempo, né, e para realmente confirmar a validade, né, desse modelo de previsão do míldio, né. Então, claro, a gente contou com o apoio dos produtores, né, esses 6 produtores, eles fizeram, a gente fez um trabalho, então, tinha um talhão, né, que a gente usava no produtor, um talhão testemunha, né, e esse talhão que a gente instalava a estação meteorológica, né, esse talhão, ele tinha exatamente o tamanho de um tanque de pulverização. Então, exatamente quando o produtor gastasse um tanque de pulverização, era aquela linha que correspondia ao teste, né? E aí tinha um outro talhão, que ele também usava mesma quantidade de pulverização, né? Só que mais ao lado, né? Uma certa distância. E ali era feito do modo que ele sempre fez, né? Do modo calendário, aplicações de 5 em 5, de 3 em 3, dependendo da variedade da uva, né? De 7 em 7, dependendo da variedade da uva. Então, no começo, então, todos os agrônomos da cooperativa, né? De cada região, a gente instalou em 6 regiões diferentes de Bento Gonçalves, né? E Pinto Bandeira também. Então, os agrônomos acompanhavam quase diariamente, né, a evolução de como é que se comportava o modelo matemático, né?
Então, a gente teve muito apoio da cooperativa, a Embrapa também se envolveu muito nessa questão de acompanhamento diário, né? E nós também com acompanhamento diário para deixar as informações sempre chegando aos técnicos, né? Aos engenheiros agrônomos, né? E para a Embrapa também, né? Então, no começo, claro, esse modelo de previsão, então, o que ele é? Ele monitora as variáveis dentro do vinhedo, temperatura, molhamento foliar e chuva, tá? Essas são as 3 principais variáveis que a gente monitora no vinhedo. Essas informações, elas são mandadas para um servidor de dados, então, que fica na nuvem, como a gente chama, né? Na nuvem computacional, num banco de dados, e depois ela é apresentada, né? Ela é analisada por esse modelo matemático, esses dados, e aí depois ele emite um alerta, né? Eu posso explicar isso um pouco depois aí, mas ele emite um alerta de tratamento num aplicativo, né? Então, por exemplo, depois que o produtor fez a aplicação, a gente tem aquele tempo de carência, né? Aquele tempo de proteção do defensivo. Então, o defensivo ele vai ficar ali protegendo, né? O determinado tempo. A gente usa, né, sempre 5 dias depois da aplicação, né, e não tendo chuva, né, naquele momento, naqueles 5 dias para frente, a gente usa, né, então durante 5 dias aquela aplicação ela vai proteger a videira. Então, mesmo usando um sistêmico junto, né, que dá um pouquinho mais de proteção, a gente elencou por 5 dias. Isso foi da pesquisa, né? Então, depois daqueles 5 dias, o sistema começa a trabalhar para monitorar a quantidade de horas de molhamento foliar e temperatura adequada para que o míldio possa ter a evolução dele dentro na planta, né? A evolução dele dentro da planta. Então, a probabilidade de infecção, não quer dizer que esteja infectado, é a probabilidade. E aí, quanto mais tempo de molhamento durante o dia, né? Esses dias vão passando, e aí vão se somando horas, né? De molhamento e temperatura adequada, até que chega num determinado dia lá, que vamos estar, por exemplo, com 90% de probabilidade de infecção. Aí sim é emitido um alerta no aplicativo, né? Que vai informar para o produtor refazer ou fazer uma nova aplicação, né? Nesse ponto, né, sempre a gente sempre trabalha na probabilidade de infecção. Esse modelo ele está projetado para pegar antes da infecção entrar, né? A estação está aqui, então, né? Essas estações aqui até no modelo antigo, tá? Eu vou mostrar depois para vocês os modelos novos que vão ser instalados esse ano, né? Nas novas assinaturas, né? Então, está aqui agora dados, né, que a gente tem aí do sistema, né? Os testes, no começo, foram feitos com 6 produtores e 6 talhões, tá? A redução de 1 a 3 aplicações, né? Então, no começo, teve reduções, até chegou de 1 a 3, por quê? Porque teve as questões assim, até os produtores se adaptarem, né, com o sistema. Foi um primeiro teste, então, né? Então, deixa eu ver aqui, eu acho que tem gente querendo entrar aqui no sistema. Então, vou permitir aqui. Eu vou voltar aqui, pessoal, então. Então, no começo, foram de 1 a 3 aplicações, né? Teve essa média de redução, né? 2018 foi um ano bem chuvoso, a safra 2018-2019 foi bem chuvosa, né? Então, não foi tanto chuvosa, mas ela foi bem mais chuvosa que as próximas, né? Que a gente teve aí, que deu bastante seca, né? Mas aí já se mostrou que o sistema teria a validação do sistema, ela já foi bem proveitosa para aquele ano, né? Então, como eu disse aqui, foi um ano chuvoso, né? No segundo ano, que foi a safra 2019-2020, ainda dentro da cooperativa Vinícola Aurora, sem ter outros produtores de outras cooperativas, né, a gente aumentou o teste, então foi para 11 produtores, né? E 11 talhões, né? Então a gente fez exatamente como fazia naqueles 6 produtores, né? Pegava um tanque de pulverização, aplicava exatamente um tanque onde tinha estação,
e o produtor fazia, né, do modelo que ele sempre fez, né, num talhão dele, né. Aí, nesse ano, se provou bem eficiente o modelo, né, de previsão da doença, né. Houve redução média de 21% de aplicações defensivas, né. Foi bem proveitoso, né, foi bem proveitoso mesmo. Ano com precipitações reduzidas, isso já ajudou, né? Isso a gente sempre frisa com o produtor que anos com precipitação com precipitações reduzidas, né? Com um ano menos chuvoso, o sistema ele vai ser mais eficiente, né? A gente sabe disso porque até mesmo o produtor ele reduz um pouco menos, reduz um pouco mais a quantidade de aplicações, mas nada comparado ao que a gente viu com o sistema CROPS, né? Com o sistema de previsão de doença, né? A gente conseguiu muitos dias, o intervalo de aplicação aumentou muito, né? Regiões bem diferentes nesse tempo aqui, a gente foi para São Valentim do Sul também, né? Pinto Bandeira, já falei antes, né? Então, Bento Gonçalves foi a maior região, em diversas regiões de Bento Gonçalves, né? Ali no Tuiuti, Faria Lemos, a parte também perto de Garibaldi, na Garibaldina ali, enfim, teve várias regiões, né, bem diferentes de microclimas diferentes, né? Então a gente tentou distribuir bastante. O modelo, ele está validado para americanas e híbridas, esse modelo do sistema CROPS, né? Na outra safra, 2020 e 2021, que seria então o último ano de validação do modelo, né? Então aumentou ainda mais os testes. Nesse ano aqui a cooperativa aumentou um pouquinho, né? A quantidade de produtores, aumentaram 2 produtores. E aí a gente teve um resultado muito expressivo, né? Que foi de 3 a 8 aplicações a menos, né? E aí, o que os produtores que já usavam o sistema, esses 11 produtores que usaram na 19 e 20, eles mesmos tomaram como atitude de usar no vinhedo todo e usar para as viníferas, mesmo não sendo uma recomendação nossa, né? Eles usaram nas viníferas, porém a gente conversou com o Dr. Lucas, né, da Embrapa, e com os agrônomos da Aurora. E aí, essa probabilidade, né, essa que ia até próximo de 95%, né, de probabilidade de infecção, a gente usou um percentual menor para as viníferas, né? Então, foi acordado que se usaria um percentual aproximadamente 80%, né? Isso tudo tem no aplicativo, né, pessoal? Depois tem essas informações aí, a gente pode explicar, né? Depois, mais tarde. Mas aí se usou um percentual menor, porque ela é mais suscetível a doenças, né, as viníferas, né? Mas o que nos chamou a atenção é que o produtor ele confiou, todos esses produtores que usaram o sistema no ano anterior, eles confiaram muito no sistema e quiseram usar no vinhedo inteiro, né? E aí a gente, né, concordou, né, com essa questão, né? Mesmo não assim, não tendo todos os testes prontos, teria que ter sido validado esse 2020 e 2021, né? Foi um ano com precipitações reduzidas também, né? Regiões diferentes, né? E aí a gente teve uma surpresa, que teve um recorde de intervalo de tratamento de 26 dias, né? Isso foi em uvas americanas e híbridas, não foi nas viníferas, né? Então, assim, deixa eu só conferir que eu não estou enxergando vocês aí, só para ver aqui. Estão me ouvindo bem aí? Perfeito, Haroldo. Tá, ótimo, obrigado, Lucas. Então, teve esse recorde de 26 dias, né, de intervalo, né? Claro que tem esse somente para o míldio, né? O controle das outras doenças, ele acabava acontecendo igual, né? Que a gente teve bastante problemas com o ídio, né? O ano passado, e no ano anterior também surgiu algum foco, né? Então, esse tratamento ele tinha que ser feito. Então, mas para o míldio foi feito o intervalo, né? Na safra passada, então, nessa que a gente passou agora, 21, 22, né?
Então, a gente ainda tem alguns resultados para levantar, né? Que alguns locais, agora, as últimas colheitas que foram feitas foram em Santana do Livramento agora. E nesse ano, a Embrapa, então, bateu o martelo no modelo, né? Vamos supor assim, bateu o martelo, validou o modelo, né? Então, fomos autorizados, então, a oferecer o sistema para outras cooperativas e para outros interessados, né? Que pudessem ter vinícola, outras vinícolas, né? Outros produtores independentes, enfim, né? Então, a gente, só nesse ano passado, quando a gente abriu para outros clientes, né? Pulou para 35, somente dentro da vinícola Aurora, né? Então, daqueles 13, pulou para 35. E outros produtores de outras vinícolas, né? Então, aumentou, assim, expressivamente. Várias pessoas já conheciam o sistema, né? A gente já estava anunciando o sistema, né? Que era um modelo de previsão que estava dando certo aqui. Então, se provou, né? Em 2021, 2022, quando a Embrapa validou o modelo e publicou ele, né? Então, a gente conseguiu aí outros clientes também, que foram outras cooperativas, né, na Serra, né, e aqui na Campanha Gaúcha também acabaram adotando o sistema, né, assinando ele. No total, a gente monitorou essa última safra, 416 hectares, né, foram 135 talhões, né, de diversas variedades de uva, né, diversas variedades. E no total tínhamos 72 usuários, né, no sistema Crops que usavam o sistema, né? Então, somente o ano passado, né? A gente está com bastante procura esse ano, né? Esse ano a gente está com bastante procura, então creio que esse número vai aumentar bastante ainda. A redução aproximada, a gente fez um cálculo bem bruto, assim, vamos supor, né, pessoal? Então, a gente calculou aí aproximadamente que a gente poupou R$200 mil em aplicação, somente em defensivos, né? Sem falar em desgaste de máquina, a questão da pegada de carbono, né? A quantidade nessa questão mais ambiental, a redução de resíduos químicos das aplicações na fruta, a menor exposição do produtor ao defensivo químico, né? O tempo do produtor, que isso é muito valioso, né? Então, o tempo que ele deixou de despender para ir fazer a aplicação, né? Nessa safra, a gente teve de 3 a 6 aplicações a menos, tá? Em alguns casos, chegou a 8 aplicações a menos. Mas, por média, a gente levou de 3 a 6 aplicações a menos, né? Nesses produtores que usaram o sistema Crops, né? Então, outra coisa, algumas curiosidades que surgiram, né, nessa safra passada e na anterior também, é que teve produtores que comentaram, assim, especialmente um em São Valentim do Sul, que ele sempre trocava o óleo do trator aproximadamente em novembro. Então, em novembro ele chegava e fazia a troca do óleo do trator. Ele chegou em novembro e ele foi olhar, vou ter que trocar o óleo e tal, né? Ele tirou a vareta assim, o óleo estava novo ainda, né? Então, a quantidade de aplicações que ele deixou de fazer, então, refletiu, né? É uma cadeia, uma cascata de acontecimentos que vão acontecendo, né? Nessas reduções, né? Tem muitos produtores que se baseiam, claro, né? Isso é muito importante frisar, né? Que as principais vantagens que se tem com o sistema, né? A primeira coisa que se vem à cabeça é a redução o custo, né? A redução de custo, né? Mas os produtores que usam o sistema nos vêm com essa primeira aqui, ó, aumento do poder de tomada de decisão. Esse é a principal vantagem que o produtor fala, é essa aqui. É aquela questão, será que eu aplico hoje? Será que eu não aplico? Né? Será amanhã vai chover? Vou entrar com o defensivo, depois da chuva eu entro de novo? Então, tem tudo isso, né? A redução de custos, então, né, em anos menos chuvosos, essa com certeza tem que ser analisada, porque o sistema, ele está vindo a assinatura, mas ele também tem que se pagar, né? Então, eu tenho que ter um ganho com isso, né? Assinando o sistema Crops, né? Então, eu tenho que ter essa redução de custos, senão, para mim, não vale a pena, né?
Então, aqui, eu já comentei antes, né, menor exposição aos defensivos químicos, redução na pegada de carbono, né, menos CO2, né, na atmosfera, redução da quantidade de resíduos nas frutas, né. Assistência técnica, pessoal. Então, uma coisa que a gente assim, deixou bem claro para quem assina o sistema, né, é que durante a safra a gente está toda hora a campo, né? Qualquer problema que der, deu um temporal, deu um problema aqui na estação, parou a estação. A gente tem alguns procedimentos que a gente orienta o produtor a fazer, então, a campo, antes da gente se deslocar até lá, né? Então, não dando certo essa questão do produtor tentar reiniciar a estação, ou enfim, a gente se desloca até a propriedade, assim que der para entrar, né, na propriedade, a gente já se desloca para lá, e aí vai resolver o problema da estação, né? O sistema, então ele está em aperfeiçoamento permanente, né? Então, a gente está sempre atualizando o sistema com coisas que vocês mesmos sugerem, né? Que o produtor mesmo sugere. Todo o sistema Crops foi construído com base nas dicas dos produtores, no uso diário, né, do aplicativo, como ficava melhor de fazer. Então, sempre a gente está construindo o sistema com base no que vocês estão falando para nós, né? E o que a gente pensou também é o seguinte: quem tem estação meteorológica sabe como é que é. Para fazer a manutenção dela, normalmente as estações vêm de fora, né? A maioria das estações que são compradas vem de fora. Quando a gente projetou essa estação meteorológica, a primeira coisa que a gente pensou foi peças de reposição, né? Como a gente já trabalha com estações há muito tempo, eu trabalho com estações desde 2008, conforme eu comentei antes, né? Então, a primeira coisa que eu pensei foi, eu não posso deixar o produtor esperando 10 dias para chegar uma peça. Eu tenho que ter a peça à disposição, porque a gente sabe que o míldio é muito rápido, né? Eu não posso esperar para consertar a estação. Eu tenho que logo, né, consertar ela e botar a funcionar assim que eu puder, para continuar o monitoramento, né? Bem, pessoal, então, implementações futuras, né? O que a gente vai estar fazendo aqui, né, para os próximos anos, né? Esse módulos para outras doenças, ele está mais próximo agora. O módulo de irrigação, a gente está desenvolvendo, mas precisa um pouco mais de testes. Mas a gente está desenvolvendo agora, então, módulos para outras doenças, né? Inclusive, já estamos em tratativas com a Embrapa para a gente disponibilizar, então, nos próximos anos, depois da gente validar modelos, né, que é a glomerela e o oídio, né? Então, isso a gente vai estar tratando ao longo do tempo agora, né? E mais para frente, futuramente, a gente vai estar disponibilizando, a princípio, no mesmo equipamento que tem o monitoramento do míldio, né? Então, vai ser uma coisa que o produtor também vai ter à disposição dele, essas 3 doenças, né? Que são as principais que a gente está enfrentando hoje, né? Como funciona o sistema, a contratação do sistema, né? Então, o cliente demonstrando interesse no nosso sistema de estação, pessoal, e eu quero convidar vocês, então, para quem quiser conhecer melhor o sistema, né? Quiser conversar com algum produtor que usa, quiser visitar uma estação que está instalada em Bento Gonçalves, em Farroupilha, em Pinto Bandeira, não sei as cidades de todos aí, mas, enfim, se vocês quiserem visitar, a gente tem acesso, né, aos produtores, aí a cooperativa também, ela tem alguns produtores, né, convidaram já nós para ir mostrar o sistema, né, e funcionando, estão bem abertos a compartilhar informações, né, do sistema e como é que é o uso, né, e nada melhor vocês conversarem, trocarem informações, né, vocês que têm a expertise do negócio, né, então vocês trocarem informações sobre como é que funciona o sistema, né. Então, a gente pode ir fazer as visitas nesses produtores, né? A gente está de porta aberta, então, lá. Então, o sistema é uma assinatura anual, tá? Então, quando vocês demonstram interesse, a gente vai até a propriedade de vocês, faz a análise da área, né? Vê o melhor ponto para se instalar a estação, né? O equipamento, então, ele está sempre... A gente disponibiliza o equipamento, sempre tem equipamentos prontos aqui na empresa, então, para ser instalados, né? A gente instala o equipamento no vinhedo, tá? Vocês vão ter acesso ao sistema, nós vamos dar um treinamento para vocês, né? No sistema, como é que funciona, como é que tu tem que agir
né, com o caderno de campo que tem no sistema, né? Falar sobre assistência técnica também, né? O suporte técnico, vocês vão ter um canal de WhatsApp, um canal de Telegram, o telefone também da empresa, o meu telefone, para caso algum problema, alguma dúvida que surgir. A gente tem equipe direto em Bento Gonçalves, né? Então tem essa facilidade, né? E aí a gente, né, faz a assinatura do sistema, tem contrato que a gente assina, né? E aqui, então, aqui está a estação, aqui, esse modelo aqui, até o ano passado era instalado esse modelo aqui, né? Eu trouxe ela aqui para vocês verificarem, porque algumas estão instaladas ainda nesse modelo aqui, tá? Tem várias estações instaladas com esse modelo aqui, tá? Então, aqui a gente tem sensores de molhamento foliar, sensor de temperatura, mais um sensor de temperatura, tem o pluviômetro também aqui, né? O painel solar da estação, né? Ela antes era instalada numa base de madeira, assim, ou numa base metálica, né? Agora, então, a estação mudou, né? Esse é o modelo desse ano. Vocês podem ver nesse canto aqui da tela, né? No canto direito aí da tela. Ela é colocada num pedestal agora, né? Então, ela fica sempre no final da linha, né? Do vinhedo, assim. Então, sempre no final da linha, né? Ela não atrapalha no fazer a volta com o trator, né? Ela fica bem no alto, assim. Aqui a gente tem o pluviômetro, tá? Aqui ela está num pedestal de exposição, né? Mas, na verdade, ela fica num tubo de aço galvanizado, né? Mais ou menos dessa bitola aqui. E ela fica fixa num poste da parreira, assim, né? Então, pode ser num poste de madeira ou pode ser num poste de concreto, né? A gente faz a instalação. A instalação é muito rápida, né? Normalmente ela demora aí em torno de umas 2 a 3 horas, né? Contando mais 1 hora aí para a gente fazer o treinamento com vocês, né? Então, a gente instala todos os celulares que precisar, né? Eu preciso instalar no meu celular e no celular da minha esposa, né? Então, a gente instala no filho, né? No celular do filho, então, a filha, enfim, né? Aí tem o painel solar aqui, né? Aqui está a caixa de controle. Vai um equipamento também na casa, né? Onde tem o Wi-Fi, e aí a gente faz a comunicação via rádio. Esse equipamento ele pode ficar até 3 quilômetros longe de casa, né? Dependendo se não tem muita oscilação de terreno, tá? Outra coisa que essa estação ela tem uma área de abrangência de 30 hectares, tá? Em terrenos com mesma exposição solar, tá? Com altitude média, não mudando muito a altitude por causa dos microclimas, né? A gente pode analisar isso tudo na hora que a gente vai, se vocês demonstrarem interesse, a gente vai visitar vocês, né? A gente analisa junto com vocês isso, tá? E também ela pode ser dividida entre vizinhos, né? Então, a gente tem muitos casos na cooperativa Aurora, em outros clientes ali, fora a Aurora, né? Que dividem a estação, né? Então, por exemplo, o meu vizinho tem 3 hectares, eu tenho 5 hectares, o outro tem 2, e o outro tem mais 6 hectares, então vai pegar uma área ali toda próxima, né? Que não mude muito o relevo, né? A exposição solar. A gente coloca uma estação, né? E aonde a gente vai instalar essa estação? Em qual propriedade, né? Das 4 que a gente vai instalar? A gente consegue até 4, dividir até 4 produtores, tá? Então, o custo também é dividido entre 4, né? O custo de uma assinatura de uma estação é dividido entre 4. Então, aonde a gente vai instalar essa estação? A gente vai instalar no pior local do MILD. Então, vocês vão trocar entre o grupo informações ali. Lá no meu lugar tem uma baixada que tem um posterno, né? Que não pega sol durante a manhã. Lá tem uma área que tem bastante míldio. Então, a gente vai ver aquele local como um local bem propício a ser instalado, né? Porque se for controlado naquele pior local, né? A gente vai conseguir controlar, teoricamente, se controla nos outros, porque tem uma incidência maior de sol, né? De vento, né? Seca mais rápido, né? Então, a gente sempre vai instalar no pior local, tá? Aqui as variáveis, né? Que a estação contempla, né? Então, nós temos temperatura, umidade relativa do ar, chuva, molhamento foliar,
a pressão atmosférica, horas de frio, gráficos, né? Ela vai disponibilizar gráficos no aplicativo, no site, né? Relatórios, máximas e mínimas, chuva do mês, tá? E do ano, vai ficar tudo registrado. A estação fica o ano todo com vocês, tá? Então ela fica, né, durante o período de assinatura, um ano todo, né? Por mais que vocês assinem lá perto da safra, né? Vocês vão ficar com essa assinatura o ano todo, né? Horas de frio, então, pessoal, a gente está fazendo essa oferta já para vocês agora, nesse momento, porque talvez tenha alguns produtores que aplicam o Dormex, né? Então tem essa questão das horas de frio, né? Então isso vai somando, né? Mais uma informação, a gente está com uma parceria agora com a AgroD, tá? Que é uma empresa que tem caderno de campo, né? Muitos de vocês devem conhecer já, né? A gente tem essa parceria com a AgroD, então agora na próxima safra já é para funcionar. Então quem tiver o AgroD e fazer aplicações no caderno de campo, já automaticamente vai cair dentro do sistema Crops, né? Então não precisa fazer aplicações nos dois aplicativos, né? Poupa serviço, né? Quem não tiver o AgroD vai usar o Crops, né? Como caderno de campo, né? Mas quem tiver o AgroD, então vai cair diretamente dentro do sistema Crops, né? Pessoal, eu vou deixar um pouco agora para o Dr. Lucas comentar, né? Fazer os comentários dele. E propostas, pessoal, quem tiver interesse em contratar o sistema, quem quiser saber valores, tá? Eu tenho uma proposta especial para hoje. Quem deixar o e-mail ou o telefone ali no chat da live aí, tá? Deixa o e-mail ou o telefone de vocês que a gente manda a proposta para vocês, tá? Quem tiver interesse em visita, que a gente vá visitar já vocês, chama ali no chat, que a gente vai já chamar vocês aí, tá? Aqui tá os nossos contatos, mas quem quiser pode anotar agora. Eu vou só complementar o que o Haroldo. Boa noite para todos, pessoal. Bem, é o seguinte, esse sistema de previsão do míldio da videira, ele foi desenvolvido desde ali o início dos anos 2000. Só que a grande dificuldade foi desenvolvido pela Embrapa, só que a nossa grande dificuldade era basicamente como é que a gente poderia disponibilizar para os produtores. Nós tínhamos apenas 6 estações compradas. A Embrapa pagar, além de ter comprado essas estações, ela tinha que ficar bancando também o chip de celular de cada uma delas, ou seja, até depois, passado 3 anos, precisava fazer a manutenção dos sensores da estação, porque de nada adianta ter uma estação que não registre direito temperatura, umidade, precipitação, e aí acabava faltando recursos para ocorrer essa manutenção. Aí os anos foram passando, aí quando ainda existia o Ibravin, o Carlos Paviani certa vez tinha nos chamado, tinha chamado também o pessoal da Aurora, no sentido, não, vamos colocar em prática. Só que passou um ano mais ou menos, o Ibravin acabou sendo extinto, só que o pessoal da Aurora, ali a diretoria, tinha visitado alguns produtores na Itália e viram que lá eles tinham um sistema de previsão de doenças. E aí eles trouxeram essa demanda. Foi quando começou essa parceria da Jade com a Embrapa e com a Aurora. O que acontece? Às vezes o pessoal fica assim meio admirado, mas reduziu só 3 aplicações. Agora, o negócio é o seguinte, nós não criamos ali um modelo de previsão que seja para reduzir e colocar em risco o vinhedo do produtor. O negócio é o seguinte, quando o ano estiver favorável para a ocorrência do míldio, não adianta, você não vai ter nenhum modelo de nenhuma estação do mundo que vai dizer não precisa aplicar. Ou seja, em anos mais chuvosos, em anos de El Niño, vai ocorrer aplicações ali a cada 7 dias, ou a cada 8 ou 9 dias, mas
dificilmente um ano chuvoso você vai conseguir reduzir o número de aplicações. Por outro lado, se a gente pegar anos de laninha, que ocorre uma seca um pouco maior, aí o agricultor, ele muitas vezes, eu não tenho a estação, não vou precisar. Tá, a aplicação que ele fazia a cada 7 dias, ele vai fazer com o quê? Com 8, com 9, com 10, com 12, com 15, afinal de contas, até quanto ele pode esperar? Tem produtores que, não, eu fazia a cada 7 dias, agora eu faço a cada 10 dias. Tudo bem, vai ter uma redução no número de aplicações? Sim. Mas a gente nunca sabe se, por acaso, tiver ali um orvalho, tiver uma condição favorável para o míldio, não ocorra a infecção. Daí a gente fica naquela incerteza. Para reduzir essa incerteza, a gente, uma estação meteorológica, para as doenças, a gente monitora o quê? A gente monitora a temperatura e a duração do molhamento foliar. Não adianta dizer, mas a chuva é importante, só que ter uma chuva e depois praticamente secar ali a folha rapidamente, digamos que saia um sol e tudo, isso você não dá condição para a ocorrência do míldio. Agora, se ocorreu ali uma chuva e perdurou esse molhamento por mais de 2, 3 horas, aí sim você vai dar condições para a infecção do míldio. Ou eu tenho um vinhedo ali que é sujeito a uma serração. Quanto tempo, quantas horas de serração eu tenho? Porque baseado nesse número de horas de serração ou número de horas de orvalho, que eu vou ter uma condição maior ou menor para mim ter a ocorrência do míldio. Então, a estação em si, ela registra esses dados são transmitidos lá para a sede da JADE. Lá, na sede da JADE, tem um modelo que roda, que às vezes o pessoal me pergunta, estão vendendo estação, já me ligaram até de umas casas agrícolas ali, estamos vendendo estação, que dizem que funciona para reduzir o número de aplicações. Não, a estação ela só faz essas medições, esse registro de temperatura, umidade, precipitação, mas só isso não te dá a base para você reduzir o número de aplicações. O que reduz o número de aplicações é o modelo que eu chamo de cérebro. E esse cérebro, ele não fica dentro da estação, ela tem que rodar em computadores mais possantes, e aí, simplesmente, o que acontece? Quando esse modelo ele fica correndo dia e noite sem parar. Porque, caso contrário, teria que ter alguém 24 horas do dia monitorando, contando o número de horas que ali a estação está mandando essas informações. E aí esse modelo ele fica rodando 24 horas por dia. Quando dá as condições, ele vai registrando essas condições favoráveis. A partir de um certo nível, ele diz, opa, já é necessário efetuar a aplicação, visando o controle, porque, caso contrário, vai ocorrer a infecção do míldio e aí vai começar a desenvolver sintomas. E aí o Haroldo, ele já comentou bem, foi validado ali em vários produtores cooperados da vinícola Aurora. E o que acontece? Nós depois fizemos comparações ali de números de aplicações, a quantidade de doença que era encontrado na área, que seguia o sistema CROP, comparado com o calendário que o produtor adotou, e a gente não encontrou diferença. Nós não tivemos ali plantas sem aplicação, porque a gente não quer que o produtor tenha perda. O que foi sempre comparado era o controle ali da doença do míldio, seguindo o sistema CROPS, e o controle do míldio seguindo a aplicação por calendário. E aí a gente não encontrou diferença. Se a gente não encontrou diferença, então quer dizer o seguinte, que seguindo ali o sistema CROP, o produtor ele não vai colocar em risco o seu vinhedo. E aí, basicamente, tem todas aquelas vantagens que o Haroldo já apresentou, redução do número de aplicações,
vai minimizar ali o gasto com o trator, redução do consumo de óleo, redução do consumo de óleo, você, por sua vez, você diminui a quantidade de gás carbônico que é liberado para a atmosfera, ou seja, tem algumas empresas que estão explorando esse mercado, dizendo, não, o vinho que eu produzo vem de vinhedos que têm uma pegada de carbono, ou seja, eles expelem menos CO2, menos gás carbônico para a atmosfera. Isso daí já é usado em outros países. E aqui no Brasil também não vai demorar muito para também ser explorado. Ou seja, existe várias vantagens ali, às vezes usando muitas aplicações com fungicida sistêmico, o patógeno causador do míldio ele acaba se tornando resistente, ou seja, depois esse fungicida ele vai deixar de ser utilizado pelos produtores. Por quê? Porque ele já não vai controlar corretamente. Vou dar um exemplo para vocês. No passado, na década de 70, 80, o Ridomil ele era vendido só como o princípio ativo metalaxil. Foi tanto usado que começou a surgir muitos casos de resistência. Daí lá a empresa que produz o Ridomil teve que misturar com o Mancozeb para reduzir esses casos ali. Mas em outros, já teve outros produtos, como no passado Benlat, mesmo Derosal e tantos outros, que saíram do mercado. Por quê? Porque eram tantos os casos de resistência de botrites, devido à sua utilização contínua, que ele se tornou praticamente ineficaz. Ou seja, tem várias vantagens. Ou seja, o que eu quero dizer, o sistema ele vem para ajudar o produtor, é mais ali uma ferramenta de auxílio, ou seja, qual é o momento certo para controlar a doença. Conforme também o Haroldo falou, a gente já, para essa próxima safra, a gente já vai estar validando também modelo para o oide, modelo para a glomerela. Para quê? Para a gente simplesmente, a mesma estação, ela vai também monitorar outras doenças. Só que, evidentemente, a gente passa para vocês ali quando a gente tem uma segurança boa, ou seja, a gente vai estar fazendo esse acompanhamento de tal forma que quando vocês ali, o do mildo já está validado, mas essas outras doenças, que eu acredito que não vão ser tão difíceis ali de validar, mas já também estará à disposição de vocês. Em suma, é uma ferramenta. Tem produtor que pode pensar, não, eu não preciso, eu controlo direito o míldio, mesmo se a gente pegar um ano de El Niño, que chove muito, eu me recordo de palestras passadas, às vezes em algumas comunidades, que às vezes o pessoal em ano com muita chuva também tem dificuldade de controlar o míldio, e fazendo aplicação semanal. O que vai acontecer num ano com muita chuva, às vezes não deveria ser a cada 7 dias, às vezes deveria ser a 6 dias. Isso daí, o sistema ele indica. Agora, se o produtor quiser continuar fazendo aplicação a cada 7 dias, ele pode. Mas como o sistema ele conhece as condições ideais para o patógeno causador do míldio ocasionar a infecção, quando dá as condições suficientes para a infecção, o modelo ele vai dizer, olha, tem que fazer a aplicação. Por isso eu estou dizendo, anos mais secos, vai espaçar mais essas aplicações. Anos mais chuvosos, vai ficar pelo menos ali a cada 7 dias. E a outra coisa, teve situações que o Haroldo também comentou, do produtor, ele arriscou, deixou ali durante 20 dias. Por que a gente não deixa, a gente limita o modelo, deixar todo esse tempo? Para que o produtor não corra risco. Agora, a partir do momento que a gente, lá o produtor ele já tem confiança, aí ele pode deixar mais ali durante um tempo maior, porque isso daí já vai lhe garantir uma segurança.
Eu estou vendo aqui a pergunta aqui, os produtos interferem muito no momento da aplicação? Sim, dependendo do produtor, esse sistema da Crops, a gente leva em consideração se o produto é de contato ou sistêmico que o produtor tem à disposição. Baseado no produto que o produtor tem, ele vai dar uma segurança ou uma elasticidade maior ou menor. Se o produtor ele falar assim, eu quero tratar esse ano só com produtos de contato, o modelo ele vai ser um pouco mais rigoroso. Se ele falar, não, eu tenho produto sistêmico para utilizar, ou seja, ele vai te dar uma elasticidade um pouco maior. Por quê? Porque a questão do produto de contato ele está sujeito à lavagem. Se não tivesse lavagem, é a mesma coisa. Se a gente já faz aplicação debaixo do plástico, não tem lavagem. O resíduo ele perdura muito mais. Se eu falar para vocês que o período de carência do Captan é 1 dia antes da colheita, que isso está na legislação. Debaixo do plástico, com 21 dias, eu ainda tenho resíduo de Captan acima do limite máximo de resíduo. Por quê? Porque não tem lavagem. Agora, se eu estou fazendo a aplicação de um sistêmico, depois ali, digamos, no dia seguinte choveu, a tua uva ela tá protegida, a menos que a aplicação tenha sido feito inadequada, mas tudo leva a crer que a uva está protegida. O contato é basicamente mais por chuvas que possam ocorrer e ocasionar a lavagem do produto, Jonas. Basicamente era isso, eu estou à disposição, como o Haroldo, para alguma pergunta ou esclarecimento. Pois não, Eliseu? Gostaria de saber se tem algum estudo, se algum produtor utilizando para sistema orgânico, especialmente tratado com produtos biológicos. O sistema, Eliseu, ele serve tanto para o orgânico quanto para o convencional. Ou seja, o orgânico, você vai estar usando bacilos e vai estar usando produtos à base de cobre ali, que são permitidos, ou seja, o sistema ele vai ter como o balizamento que ele está usando só produtos de contato, indiferente que seja permitido na agricultura orgânica ou não, porque mesmo os bacilos que são utilizados, a gente viu lá na região de Petrolina, lá que teve problemas com glomerela, e se aplicava ali os bacilos, e a gente tem bons resultados aqui. O que acabou se descobrindo? Que os bacilos com a chuva eles são lavados. Então, o sistema Crops ele vai estar padronizado para quê? Para simplesmente entender como se o produtor estivesse usando só produtos de contato. Porque na agricultura orgânica a gente não tem ali um produto sistêmico ali eficiente para o míldio. Pessoal, mais alguma pergunta? Não sei se... Uma coisa também, pessoal, que a gente frisa bastante, né? Na hora que o produtor demonstra interesse em contratar o sistema, né? É que... bem, o doutor Lucas comentou agora há pouco, né, que as aplicações elas têm que ser feitas corretamente, né, dose correta, pulverizador bem regulado, né, ele tem que estar sempre, uma sequência de passos, né, porque não é somente instalar a estação meteorológica, contratar o sistema Crops que está impedido de pegar doença no vinhedo, né, então é uma coisa bem, né, natural aí, que tem que ser seguida esse passo a passo, né, a gente deixa bem frisado para o produtor, que é um sistema auxiliar, ele está vindo ali para até auxiliar, né, na prevenção de doenças, né, no monitoramento, né. Então, só um comentário aí. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma coisa que a gente possa estar respondendo aqui? Eu vou deixar aberto aqui para vocês devem ter recebido o convite aqui da live, né? Por algum meio aí, Facebook, talvez, ou talvez pelo WhatsApp, né? Algum grupo de compartilhamento aí.
Eu vou colocar de novo meus telefones aqui na tela. Aí, aqui, ó, tem mais uma pergunta agora. Quantos milímetros de chuva para iniciar a contagem da pontuação? Ou quantos dias? Não sei se o doutor Lucas... A chuva, no caso de produtos de contato, mais de 20 a 25 milímetros, praticamente a gente já inicia a contagem. Vou botar meu telefone aqui na tela. Não sei se vocês estão vendo aí já. Estão enxergando, né? Sim, sim. É essa questão, pessoal. Não sei se vocês querem anotar aqui ou querem deixar o telefone de vocês também aqui no chat. Podem deixar, né? Bem tranquilo que a gente já... Depois a gente entra em contato se alguém tiver interesse, né? Essa questão da chuva também... Deixa eu só interromper aqui. Uma coisa que os produtores também comentam, Lucas, né, que a gente vê a campo isso bem seguido agora, é que normalmente tem aquele costume de, logo depois da chuva, né, então, logo refazer a aplicação quanto antes possível, né? Então, o sistema, pessoal, então, ele tem aquela questão assim, por exemplo, deu uma chuva, fez o tratamento hoje, né? Aí deu uma chuva já logo acima de 20 milímetros no outro dia, né? Então, o que acontece? O sistema primeiro ele precisa ter a pontuação somada logo depois da chuva. Então, o percentual, né, ele vai aumentando logo depois da chuva e ganhando horas de molhamento foliar até se completar os 90 e poucos por cento, né? Que depende da variedade da uva ali, né? As que têm mais ou menos suscetibilidade. Então, ela precisa completar aquele percentual até chegar no momento de aplicação de novo, né? Então, por esse modelo, não quer dizer que tu tem que fazer a aplicação já logo, por exemplo, chuva de um dia só, né? No outro dia já sair aplicando. Tem que esperar o sistema evoluir, né? Com o percentual. Então, deixa eu só complementar, Udo. O que eu quero dizer para vocês é que, às vezes, o produtor ele acha que toda chuva é favorável para os patógenos. Não é. Se você tiver uma chuva muito forte, essa chuva muito forte ela ajuda a limpar a folha, até tirar os esporos, tirar as sementes do fungo ou do míldio para fora da folha. Vai acabar caindo no chão. Uma chuva forte. Agora, o que é importante não é nem às vezes a quantidade. A quantidade é importante com relação à lavagem de produto. Agora, com relação, uma coisa é a lavagem do produto. Lavou o produto, a folha ficou descoberta se o produto anterior tinha sido de contato. Só que a partir desse momento que essa folha está descoberta, começa uma contagem, porque precisa ter uma duração de umidade nessa folha, e não basta teve hoje a umidade e amanhã praticamente não teve umidade. Por quê? Porque a quantidade de esporos ali remanescentes, às vezes é tão pequeno que a gente sempre trabalha com infecções no máximo de 1%. Ou seja, é insignificante. Agora, eu tive ali umidade num dia, repetiu num segundo dia, repetiu num terceiro dia, aí o sistema ele já vai começar a dizer, não, já essa umidade contínua, e não é a umidade durante as 24 horas, como se tivesse vários dias chovendo. Se um dia eu tive ali, digamos, 2 horas de molhamento, outro dia teve outros, ou seja, o somatório ali, por exemplo, de 5 dias, ele já vai dizer, olha, já tem condições para ter uma infecção ali no vinhedo, é abaixo de 1%, só que a gente, conforme eu falei para vocês, a gente trabalha com certo rigor. Aí há necessidade de fazer a aplicação, ou seja, a contagem ela começa a partir dessa chuva, no caso de produtos de contato, sendo que se ocorreu, digamos, um dia, teve
ali as 2 horas ou 5 horas de molhamento. O sistema ele computou, mas, digamos, teve 2, 3 dias seguintes sem essa umidade, não vai contar nada. Não vai contar nada. Ah, mas depois lá no 5º, 6º, 7º dia teve umidade. Aí volta a computar essa umidade para depois dizer, olha, há necessidade de fazer a aplicação. Perfeito, pessoal. Mais alguma pergunta? Senão a gente vai encerrar aqui, vai agradecer vocês, né? Vocês têm mais alguma coisa que a gente possa estar contribuindo aqui? Sim, Eliseu, pode ficar à vontade. Vocês podem sair para outros municípios, assim, fazer essa palestra aí em outros, assim, para vários proprietários de uma vez, para divulgar esse produto? Sim, com certeza. Seria seria para a comunidade do senhor aí? Eu moro aqui no município de Monte Alegre dos Campos, aqui próximo à Vacaria. Ah, sim, sim, sim. A gente, inclusive, estava numa feira esses tempos atrás aí. Não sei se o senhor chegou a pegar o meu telefone ali, se quiser me chamar no WhatsApp, a gente pode combinar assim. Eu tenho o WhatsApp aqui da empresa aqui já. Peguei aí naquela feira aí em Bento aí, teve. Ah, tá, legal, legal. Se o senhor quiser me chamar no WhatsApp, pode me chamar e a gente pode combinar, né, a articulação disso, a gente pode fazer sim a apresentação aí, sim, bem tranquilo. Tá. Vou organizar aqui e entrar em contato contigo. Tá ótimo, então. Muito obrigado. A região é boa, porque ela é bastante expressiva em Bordeaux, que é uma variedade mais rústica. Exatamente. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. Certo, pessoal? Então, acho que podemos, né, encerrar. Agradecemos a cada um de vocês aí, né? E agradecer também ao Dr. Lucas por ter dado as explanações aí para nós do sistema, né?